Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 27. O maior perigo e ameaça para a religião verdadeira está dentro da igreja. É preciso que se saiba que o que vem de fora não tem poder de nos atingir se estamos no Senhor. Aí, Romanos capítulo 8 se cumpre. Há uma certeza, uma garantia que potestade nenhuma, nem poderes, nada no céu nem na terra, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Nada que vem de fora, nem anjos, nem principados, nem demônio nenhum, nem religião esquisita, estapafúrdia, que venha como seita distante. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Nada que venha de fora. Mas aqui está o perigo. O que vem de dentro consegue dividir. E Jesus mesmo disse, é necessário que venham esses escândalos. É necessário que haja dissensões. É necessário que estas coisas aconteçam para que os aprovados se manifestem. E aí nós vemos uma realidade. Não existe, você jamais vai ter aqui na terra uma igreja gostosa, maravilhosa, onde não haja problemas. Você não encontrará aqui na terra uma igreja onde só haja flores. Como alguém já disse, se você um dia encontrar uma igreja assim, o dia em que você chegar lá, ela deixará de sê-lo. Desta forma, nós podemos ter os olhos voltados para o Senhor e termos esta convicção de que verdadeiramente não há este grupo, esta comunidade, esta igreja que seja maravilhosa aqui na terra e não haja problemas ali. Por mais zelosos que sejam os líderes, eles nunca conseguirão tirar o joio. Cada dia mais nós encontramos líderes tentando tirar o joio. E alguns investem qual touro enfurecido contra determinados aspectos, como se aquilo fosse o mal da igreja. Alguns investem na área dos usos e costumes contra a roupa desse tipo e roupa daquilo, como se todo o mal da igreja fossem aquelas roupas. Com mais bom senso e mais espiritualidade, eles descobririam que os males principais da igreja não são aquelas roupas, não. O mal não está de fora, está dentro da pessoa. Roupa desta ou daquela maneira é apenas uma consequência. O mal está lá dentro. Jesus já nos ensinou. Por que não aprendamos com Jesus? Nada há que entra no corpo que contamina, mas o que contamina já está lá dentro. É o que sai de dentro de você que contamina. E alguns líderes acham que é a mistura com outras pessoas. Investem com todo o rigor e com toda a força contra as misturas com os outros. Não adianta. Vão descobrir que ainda assim não eliminam o mal da igreja. Na Idade Média, muitos cristãos tiveram esta ideia de fundar uma igreja para eles que fosse muito pura, e fundaram os mosteiros, os conventos, as ordens religiosas da Idade Média. É bom você lembrar que naquela época nós estávamos junto com os católicos, éramos uma coisa só. Digamos, há 800 anos atrás, não havia a separação em vários grupos, como nós encontramos hoje, em várias denominações, em vários ramos. Os crentes verdadeiros, aqueles que eram verdadeiramente povo de Deus, eram cristãos tão somente. E aqueles que queriam uma vida mais pura faziam um mosteiro, um convento para eles, pensando que, ficando fisicamente longe do mundo, eles estariam mais perto de Deus. E seguindo este caminho, Lutero também desejou. Nunca ele pensou antes na sua vida em causar divisão. Ele queria satisfazer a sede da sua alma. A questão do cisma, a reforma religiosa, foi uma consequência. Ele não previu aquilo, não desejou aquilo. Lutero queria ter a sua alma cheia de satisfação. Ele queria se encontrar com o Senhor e procurou um convento, achando que aquela vida rigorosa lhe traria aquilo que ele desejava. Puro engano, não conseguiu não. Como nenhum outro conseguiu.
não é se separando fisicamente do mundo que a pessoa vai ficar livre dele. Há muitas igrejas que são rigorosas, que fecham as portas, que têm reunião só de doutrina, só de membros, e que os outros não podem, que excluem aqueles que se vestem dessa maneira, que excluem aqueles que fazem isto, que excluem os que bebem uma cerveja, que excluem os que fazem isso, estão sempre excluindo, excluem os rebeldes, excluem os jovens que ouvem música assim, excluem isso, excluem aquilo, facão para cá, facão para lá, excluindo. Depois de excluir muito, eles vão verificar que o que ficou não é em nada melhor do que os que saíram. A natureza humana é a mesma, a carnalidade é a mesma. Infelizmente, eles só vão descobrir isso tarde demais, depois que já cometeram o pecado de escandalizar muitos crentes novos, muitos pelos quais eles vão pagar diante do Senhor. São lições que nós temos que aprender. Não adianta verificar o joio na sua forma de ver e investir contra o joio, achando que tirando o joio você vai purificar a igreja. É necessário que haja divisões. Jesus deixou isto bem claro. As divisões vão acontecer. As divisões estarão continuamente acontecendo na igreja. E os escândalos estarão aí. Ai dos que causam os escândalos. Mas eles estarão aí? Estarão. Em qualquer igreja, na melhor das igrejas que você pode imaginar, também os escândalos acontecem, os problemas vão acontecer. Ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Mas que o escândalo virá em qualquer igreja, na mais rigorosa. E, inclusive, principalmente, é interessante verificar que quanto mais rigorosa, quanto mais zeloso é o grupo, aquela denominação em excluir aqueles que são meio-meio, quanto mais rigorosos e zelosos eles são, mais escândalos ali acontecem. Principalmente aqueles mais escondidos, que nós estamos cansados de ouvir isso nos noticiários. Os comentários são os piores possíveis, que querem ser muito rigorosos, daqui a pouco é apanhado um líder com desonestidade, um líder com a mulher do outro. Essas coisas acontecem escondidas. Eles pensam que estão escondidas. Na realidade, não adianta o rigor em excesso na aparência, não muda o conteúdo, não muda o interior. O maior perigo que nós encontramos para a igreja não vem de fora, vem exatamente de dentro. E colocando esta palavra, eu quero trazer para você o alerta de Judas. O alerta de Judas é muito importante porque este Judas é irmão de Jesus, irmão de Tiago, servo de Jesus. É tão bonito ele se dizer servo de Jesus. É um capítulo só. O seu livro é pequenininho, é o penúltimo livro da Bíblia, apenas consiste de uma exortação a respeito dos últimos tempos. E ele diz no versículo 3 e nos seguintes: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui, com toda humildade, ele se declara servo daquele que foi seu irmão carnal. Não importa, os laços carnais perdem o sentido quando estamos no Senhor. Jesus não viu sentido no laço com Maria e com seus irmãos, entre eles o próprio Judas. Jesus deixou isso bem claro. As coisas de Deus estão acima dos interesses humanos, acima da família. Isso precisa ser bem entendido. Com respeito aos familiares parentes, com respeito a filhos, não. A responsabilidade de um pai e de uma mãe com seus filhos é total, enquanto são menores. Quando adultos, não. São parentes como outros quaisquer. Desta forma, nós encontramos esta exortação daquele que agora humildemente se declara servo do seu irmão carnal, Jesus, o Judas, a respeito das pessoas que estão entrando dissimuladamente da igreja. Por que eles entram? Porque é um ambiente fácil de entrar. As portas estando sempre abertas,
É fácil qualquer pessoa entrar na igreja. Basta ela cumprir aquela meia dúzia de requisitos que cada igreja tem, ela é aceita e entra. Mas ele diz que se introduziram dissimuladamente. Há pessoas que são trazidas pelo Senhor, mas há pessoas que a si mesmas se introduzem na igreja. Muito cuidado quando você for evangelizar, quando for batizar alguém, quando for discipular alguém. Exorte o máximo possível logo no início, para ter certeza de que aquela pessoa foi trazida pelo Senhor. Se ela não foi trazida pelo Senhor, vai ser um eterno peso, enquanto estiver ali na igreja, no grupo, vai ser um peso espiritual, um peso morto. E essas pessoas que convertem dissolução em libertinagem a graça do Senhor, são aqueles do que tem fazer isso, o que tem fazer aquilo, são aqueles que estão sempre questionando o que pode e o que não pode. O seu coração não está no Senhor, o seu tempo não está no Senhor, o seu dinheiro não é gasto nas coisas de Deus. Mas ele diz, eu quero lembrar-vos no versículo 5, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não destruiu logo não, destruiu depois de ter dado oportunidade. Então Deus não vai destruir esses ímpios que estão misturados no nosso meio, esses que convertem em dissolução a graça de Deus, o Senhor não vai eliminar logo não. Eles vão ficar como o joio no meio do trigo para provar aqueles que são verdadeiramente trigo. De forma que você vai ter que brilhar no meio de uma igreja, digamos assim, que não quer nada. Você vai ver joio para todo lado e muita gente que não quer nada com as coisas de Deus. Ainda assim, você vai ter que brilhar neste ambiente. Como é duro, como é difícil, mas é a verdade. E ele faz a exortação dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então Deus reservou para juízo. Essa palavra de alerta na epístola de Judas é muito forte. Deus reserva os anjos para o dia do castigo, mas também reserva o joio de agora. Esses que estão dissimuladamente no nosso meio e não são dos nossos, entraram pela janela, entraram por interesses na igreja, mas a sua vida não é vivida em comunhão com o Senhor. Então, esses representam para nós um grande e verdadeiro perigo. Já na segunda carta de João, também, que é pequenininha, nos versículos 5 a 9, nós lemos: E agora, senhora eleita, escrevo não como um mandamento novo, mas aquele que desde o princípio tivemos. Qual é? O amor aos irmãos. Aqui está a marca da verdadeira religião, o amor aos irmãos. É assim que se conhece que alguém é de Jesus. João 13, 34 e 35. É pelo amor de uns aos outros. É pela fraternidade espiritual, é pela comunhão verdadeira, é pelo você se dar aos seus irmãos que eu vou saber que você é de Deus, é pelo amor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarique não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Qual é essa doutrina? Grande parte das igrejas diz, essa doutrina é a doutrina da nossa igreja. Quem não tem a doutrina da nossa igreja não está no Senhor. Mas isso está longe da Bíblia. Não é isto. A doutrina de Cristo é o próprio Cristo, é viver como Cristo e amar como o próprio Cristo. Quem não tem a doutrina da sua vida estar na prática do que Jesus fez e ensinou, então está em outra doutrina. Qualquer doutrina com coisas esquisitas, espiritualizações duvidosas, é doutrina estranha. Qualquer doutrina que se baseie em revelações estapafúrdias é estranha. A doutrina verdadeira é a vida como Jesus viveu e o amor como está aí. Isto é a verdadeira doutrina. E quem não tem esta verdadeira doutrina não é de Jesus. É assim que nós conhecemos quem é, quem não é. Eu perguntaria a você, você tem amor aos seus irmãos? Você verdadeiramente ama a seus irmãos?